Estamos chegando ao final do mês de abril, um mês importante para nós no que tange a nosso calendário batista, onde nós enfatizamos a escola bíblica, o valor da escola bíblica, o valor da palavra de Deus, e as mensagens têm versado sobre esse tema, a palavra de Deus, e nós glorificamos a Deus pela história da nossa igreja, com bons pastores, bons pregadores da palavra, uma igreja firme, bons professores tivemos e temos, que nos ensinaram e deixaram para nós esse legado, e nós assim continuamos esse processo de ensino, de divulgação da palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus é a verdade, como nós falaremos em instantes. Então, nós estamos chegando ao final desse mês, com o nosso coração aquecido pela palavra de Deus e também com saudade dos nossos irmãos e vivendo esse momento de dificuldade, alguns enfermos, outros com grandes dificuldades em casa, e vamos confiar naquela palavra que lemos de Romanos, que o Senhor há de cuidar de nós e vamos superar essa fase que vivemos, né? Vivemos dias difíceis, mas o Senhor é do nosso lado. O Senhor está ao nosso lado. Eu estou na oração sacerdotal de Jesus, lá em João, capítulo 17. Peço que você abra aí o seu texto ou acesse aí no seu aplicativo. Eu estou então em João 17 e leio a partir do versículo 11. De 11 eu caminho até o verso 23. Os irmãos podem ficar assentados como estão e me acompanhar na leitura. Diz assim o texto, João 17, de 11 a 23. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome, agora proteja-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição ou da perdição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto isto, ainda estou no mundo. Digo essas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou deste mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mal e do maligno. Eles não são deste mundo, como também eu não sou. Santifica-os ou consagra-os na verdade, a tua palavra que é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo, e me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados e santificados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, ó Deus, mas também por todos aqueles que crerão em mim, por conta dessa mensagem que eles irão levar adiante. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas, tanto quanto me amas. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos porque nós estamos diante da tua palavra, reunidos como teu povo, e nessa manhã nós oramos, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, edifique a tua igreja e traga libertação a nós dos nossos conceitos errados e equivocados, e que possamos, ó Deus, alinhar a nossa visão e os nossos pensamentos estejam concentrados naquilo que de fato é verdade, é do alto, é a palavra do Senhor.
Fale conosco, Senhor, e ser com os enfermos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu tema hoje é: a tua palavra é a verdade. Nós vivemos em um tempo, em um momento histórico, onde a Bíblia tem sido questionada, e alguém vai dizer o seguinte: não, mas a Bíblia sempre foi contestada, a Bíblia sempre esteve no auge das discussões, ainda é o livro mais lido do mundo e assim o será, nós cremos assim, e sabemos que a Bíblia sofre os ataques contemporâneos e nós vivemos nesse tempo, e a teologia liberal vem varrendo, infelizmente, as igrejas. E eu me lembro ainda no seminário, um pouco mais de 15, 16, 17, não, estou perdendo as contas. Esse mês que vem eu faço 16 anos de consagração, mais 4 para trás, há 20 anos atrás, quando entrei no seminário, faz tempo, hein? 20 anos atrás eu era um menino, né, mãe? Era um garotinho. Quando eu entrei no seminário, já se falava isso e tinha essa discussão: a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? E isso depois foi para o meu concílio e eu apanhei bastante, porque eu defendi plenamente que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus, porque a teologia liberal, ela fala o seguinte: não, a Bíblia contém algumas porções da palavra de Deus e ela não é literalmente a palavra de Deus. E nós cremos sim que a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor, e Deus usou homens e mulheres para deixar o texto escrito para nós, e nós cremos na oração de Jesus: santifica-os na tua palavra, consagra-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. É sobre isso que eu quero falar com vocês, para que nós tenhamos plena consciência e convicção de tudo quanto a Bíblia falar para nós, nós temos que acatar como verdade. Agora, nós vivemos também um momento histórico onde nós somos bombardeados, e principalmente nos últimos anos, eu diria até nos últimos 10 anos, pelas fake news, notícias falsas, ou não? Sim ou não? Quem aqui nunca foi surpreendido por uma notícia falsa e falou assim: eu pensei que isso era verdade, eu pensei que isso aqui era de fato uma expressão com muita veracidade, e você foi analisar e foi investigar e não era. Quem nunca caiu em um golpe? Quantas pessoas infelizmente ainda caem em golpe da Receita Federal, da Caixa Econômica, que você foi premiado, e a pessoa então pensa que aquilo é uma notícia verdadeira e clica lá e as pessoas pegam todos os dados. E nós vivemos em um momento onde a gente tem que ter muito discernimento para entender o que é mentiroso, o que é verdadeiro, quais são as boas fontes ou quais são as fontes ruins. Em termos de notícias, inclusive, nós ficamos às vezes até perplexos, porque nos noticiários a gente quase não vê ou não ouve as verdades, a gente ouve muita mentira. Infelizmente, isso também adentrou-se dentro da igreja, porque nós estamos nesse caldo cultural. Quantas vezes fomos enganados e ouvimos tantas bobagens de pessoas que se diziam cristãos e que se diziam pastores, por exemplo, líderes religiosos. Temos recebido em nossa igreja pessoas de outras denominações machucados e sofridos por conta de notícias falsas ou de falsas interpretações do Evangelho do Senhor Jesus, e assim precisam de cura, de libertação, e precisam do próprio Evangelho sarando os seus corações, porque ouviram tantas profetadas, ouviram tantas falcatruas, e eles pensavam que líder religioso, uma pessoa que tem um título de diácono, de pastor, de bispo, de presbítero, qualquer coisa nesse sentido, fosse alguém da verdade. E quando ele foi então se envolvendo, descobriu-se então que não era. Fake news, ou não? E nós não queremos ser a igreja da moda, não queremos inventar a roda, queremos simplesmente, puramente pregar e viver essa palavra que é a verdade. Eu gosto do John Stott quando ele diz assim: não se preocupe com quem entra e sai no templo, se preocupe com aquilo que entra e sai do púlpito, porque é o púlpito que vai atrair as pessoas por conta da verdade. Mas é verdade também que a verdade exposta vai expulsar algumas pessoas, no sentido de que as pessoas, segundo Paulo, nos últimos dias não conseguiriam ouvir a sã doutrina.
Então, quando a gente prega a palavra com avidez, com entusiasmo, com alegria, aqueles que são devotos e que querem buscar a Deus, eles ficam. E outros não aguentam, ou como no discurso de Jesus, eles não suportam a palavra sendo exposta, porque eles trazem os conceitos mundanos, que boa parte deles são mentirosos e querem embutir na vida cristã. E aí nós ensinamos, e nós pregamos, e nós educamos as nossas crianças para que vivam de acordo com a palavra de Deus. Então, qual é a base da nossa igreja e qual é a base do crescimento que Deus tem nos dado, senão a palavra de Deus? E aqui nós baseamos toda a nossa vida, toda a nossa estrutura, toda a nossa visão de igreja naquilo que Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E não temos nada a esconder, porque o texto diz que nós precisamos ser os mais transparentes possíveis. E aí Jesus fala assim: se vocês se manterem unidos, o mundo verá que vocês são os meus discípulos. É tão interessante que nós, como batistas e acostumados, por exemplo, com as assembleias, quem gosta de assembleia? Assembleia? Tem pessoas que estão vindo para a nossa igreja, e eu achei interessante um testemunho, eu perguntei se eu poderia falar, ela disse que sim. Ela falou assim para mim: pastor, uma das coisas que mais me admirou na igreja batista, e aqui eu quero ficar, eu falei, qual foi? E eu pensando, vai ser isso, vai ser isso. Fala, assembleia. Eu virei, assembleia? Eu falei, assembleia. Eu nunca vi tratar os nomes das pessoas com dignidade dessa forma. Olha, Kleber, eu nunca vi tratar centavos. E ela falou assim, aí a irmã Marilise estava passando o relatório, e a irmã Marilise falou, não, eu errei aqui nos centavos aqui. Ela voltou lá o slide e falou dos centavos. Aí a moça falou isso para mim. Eu falei assim, é por quê? Porque nós vamos juntando centavos e centavos e fazemos um montante para a gente investir no reino de Deus. Ela falou, é isso que eu preciso, dessa transparência, dessa verdade, porque em outros lugares eu não vi isso. O que Jesus está ensinando para nós é viver de uma maneira que a veracidade toma conta das nossas relações. Foi isso que nós conversávamos, né, Jean, ontem, né? Sobre essa igreja primitiva que vivia de uma maneira simples, orgânica, e que vivia a verdade. E o que tem que pautar as nossas relações é a verdade, somente a verdade. E às vezes a verdade dói ou não dói. A verdade tem que ser dita ou não tem que ser dita. Com amor, mas ela precisa ser dita. E às vezes nós não estamos preparados para isso. Agora, a palavra, ela precisa ser anunciada. Agora, veja comigo que João, na sua forma de explicar e de falar e de narrar o texto sagrado, João sempre faz o contraste, por exemplo, luz e trevas, e aqui ele está fazendo da mentira e da verdade, e mostrando que Jesus é de fato a expressão de Deus que veio revelar para nós a verdade eterna. Então Jesus está no centro da história, e Jesus é a fonte de toda a verdade, amém? Nós cremos nisso e devemos viver isso. Então, qual que é a fonte da verdade? Jesus. E quando nós estivermos com alguma dúvida, precisamos buscar as palavras de quem? Do pastor? Da denominação? Do bispo? Do político? Não, de Jesus. Só de Jesus. Agora, o contraste disso é o seguinte, porque o próprio Jesus vai falar a respeito do diabo, e nós não gostamos de falar dele. Até outro dia perguntaram para nós, né, Socorro, se na nossa igreja tinha manifestação demoníaca. A gente falou, não, a gente fala só de Deus, a gente não fala do outro. E o outro a gente escreve com D minúsculo, viu, gente? O diabo, ele é perigoso, disse Jesus. Ele é assassino e homicida desde sempre. Traíra, vacilão, na linguagem contemporânea, traidor, que não diz a verdade nunca, disse Jesus, e ele é o pai da mentira. Então veja que Jesus está fazendo esse contraste na sua oração. Pai, santifica-os na verdade, porque o que eles têm fora do reino de Deus é tudo mentira. Você já parou para pensar nisso? Tudo que o mundo está nos ensinando é mentira.
ou pouca coisa que há no mundo de fato é de verdade. O lema hoje é: eu quero é ser feliz, não é assim? O importante é ser feliz, assinado Satanás. Não foi Deus que disse isso. Veja que Jesus está falando: quem caminha comigo na verdade vai encontrar a plena alegria, versículo 13, é uma alegria completa, porque essa alegria vem da palavra de Deus que preenche o nosso coração. Então quando você conversa com um crente maduro, é aquela pessoa que está passando por dificuldades e por lutas e que tem um histórico de dificuldades, mas que ela está extremamente alegre por dentro. Conversava com Sônia ontem, não foi, Sônia? E a Sônia falou: não, pastor, nós que somos crentes, nós temos uma alegria, e essa alegria vem da palavra de Deus que nos fortalece. Não quero ser feliz, vou para o meu outro relacionamento. Já viu isso? Não, pastor, eu vou ensinar meus filhos só na base da conversa. Eu não quero muito participar de reuniões de classe. Eu não quero saber muito qual é o andamento do meu filho. Eu vou seguir o fluxo. Vai nesse caminho, você vai ver onde você vai enfiar a sua família. Nós precisamos buscar a centralidade da palavra. O que a palavra diz sobre relacionamentos? O que a palavra diz sobre criação de filhos? O que a palavra diz sobre casamento? O que a palavra de Deus diz sobre as nossas relações com o dinheiro? Não, eu só quero ganhar mais, eu quero uma promoção. O que a palavra diz? Não é o que você acha, não é o que o mundo acha, porque a oração de Jesus é isso: Deus, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E como Deus nos livra do mal desse mundo, se não por meio da sua palavra? É a palavra de Deus que nos protege, irmãos. Ela é luz para os nossos caminhos, e se você pegar um caminho errado, a palavra vai falar para você: está errado, volta. É luz, ela vai iluminar a sua mente, vai falar: não é esse conceito, é outro conceito, é outra forma de ver, é outra forma de olhar para a vida, é outra forma de se relacionar com o dinheiro, com a saúde, com a vida. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E se não fosse a palavra de Deus, amados irmãos, plantada no nosso coração, quantos e quantos pecados já teríamos cometido e quantas vezes já teríamos caído se não fosse a palavra de Deus? E por isso o salmista diz: Pai, eu quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então guarde essa palavra, separe um espaço no seu coração para a palavra, se debruce na palavra, ouça a palavra, busque a palavra, estude a palavra, examine a palavra para você ter discernimento, para entender aquilo que é mentira e aquilo que é verdade. E a mentira desse mundo, ela é tão sutil, ou ela chega de uma maneira tão sorrateira, que se você não tiver a centralidade bíblica, às vezes você começa a cair e a se deslizar por algumas falas desse mundo, que são falas até extremamente carinhosas ou psicologicamente agradáveis. Tome cuidado. Agora veja comigo que a expressão de Jesus, verdade, aqui no grego é aletheia, e aletheia é veracidade, a ausência do mal, é verdade divina. Então o que Jesus está passando para nós é o seguinte: eu vim revelar a verdade, eu sou a verdade, porque ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só conhece Jesus quem conhece a verdade, ou seja, quem conhece a Ele. E Ele revela para nós a verdade de Deus. Então veja, tem aqui também o conceito do Novo Testamento, que aquilo que estava em parte oculto ou encoberto, agora é revelado. É como se nesse púlpito, por exemplo, tivesse um pano. Vamos fazer a ilustração. Cadê o pano aí, Carlão? Pega um pano para mim, por favor. Beleza. Não sou mágico nem, como chama lá? Ilusionista. Não sou estranho não, tá? Beleza? Beleza, Nilo?
que vocês veem aqui? Tem o púlpito? Não, o pano sim, beleza. Mas tem o púlpito? O púlpito está inteiramente revelado, Terezinha? Tá ou não? Está encoberto. Mas tem o púlpito, não tem? A verdade de Deus sempre esteve disponível para o homem? Sim. Agora em Jesus, ela é totalmente conhecida diante dos homens, ou seja, foi revelada. Então ninguém pode errar e colocar a culpa em Deus. Você só vai errar porque você quer errar, porque você tem conhecimento da verdade. A aletheia, a verdade foi aberta para você. Jesus é a verdade. E o Espírito Santo, inclusive, é chamado no Evangelho de João como Espírito da verdade, ou seja, é aquele que vai te conduzir na verdade. E nós não gostamos de ficar falando muito do Espírito Santo, e por isso os crentes hoje são frios na sua relação com Deus, e não são piedosos e fervorosos, porque o Espírito da verdade é que nos conduz ao quê? À verdade. E quem é a verdade? Jesus. O Espírito Santo de Deus, e quanto mais buscarmos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir a Jesus. E Jesus vai nos conduzir à centralidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Louvado seja Ele. E alguém vai falar assim: qual que é o sucesso da sua vida? Eu falo: não, eu estou firmado na verdade. Qual que é o sucesso do seu casamento? Estou firmado na verdade. Qual que é o sucesso da criação de filhos? Eu estou firmado na verdade. Qual que é o sucesso da Nova Canaã? Nós estamos firmados na verdade. Se um pregador vier aqui, um professor, e não falar a verdade, a gente tira. A gente quer ouvir a verdade de Deus, mesmo que ela fira o nosso coração e mostre que nós somos os mais pecadores do mundo, mas ao mesmo tempo somos os mais amados pelo Senhor. Amém. É a palavra de Deus, é ela que traz a cura, ela mostra o diagnóstico, mas ela cura. E por isso Jesus fala o seguinte: consagra-os na tua palavra. E essa expressão é santificação. E santificação no Antigo Testamento é tornar-se santo, purificar e consagrar. Agora, nós só passamos pelo processo de purificação quando nós nos curvamos à palavra de Deus e o Espírito Santo vai sondando o nosso coração e purificando tudo que há dentro de nós. A psicologia vai dizer para nós que nós vamos aprendendo os conceitos de vida até 7 anos, dos 7 aos 12 eles ficam mais solidificados, e depois durante a nossa trajetória até os 18, a gente vai colocando as outras peças no quebra-cabeça. Agora, você há de convir comigo que muita coisa que a gente aprendeu na nossa infância e na nossa juventude não é verdade. É fake news, sim ou não? Eu, por exemplo, fui ensinado que o homem não chora. Aí encontrei a Bíblia e falei assim: o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era o meu versículo preferido para citar no menorzinho, né? Jesus, 11:35 de João. Jesus chorou, mas Jesus chora. Os discípulos choram. O Pedro, que era o cara da arma, lembra o Pedro? Do Malco? Ele queria pegar o coração do Malco, né? Eu sempre falo isso. O Malco dá um passo para trás e pegou na orelha. Quando ele recebe o olhar de Jesus, o que ele faz? Ele chora amargamente. E nós precisamos ensinar as nossas crianças, os nossos homens, que homem também chora. Chora de alegria. Eu chorei quando o Timóteo nasceu. Ele vai fazer aniversário amanhã. Thelma, quando o médico tirou assim, Thelma, e saiu da barriga da Natália, e a médica, amiga nossa, crente, tanto o pediatra como o cirurgião da nossa igreja, quando eles tiraram assim, a médica falou assim, a pediatra, falou: vai ser tenor, pastor, é tenor. E ele gritava, William, eu chorei, William. Foi: obrigado, Senhor, por esse presente. O filho, Jefferson, a gente não joga fora, o filho a gente cuida, a gente ama, a gente ora pela Flórida, não é assim? É um presente, uma herança. O nosso conceito de filhos é de acordo com a palavra de Deus. Quem recebe uma esposa, um esposo, recebe a bênção de Deus. A minha pergunta é: como a gente cuida do nosso cônjuge? Se você quer purificar o seu coração, cuide bem, trate bem.
Fui visitar meu sogro essa semana, que está com dengue, aí saindo, ele ficou deitado na cama, ele está assistindo, aí a minha sogra veio acompanhando no carro, estava com meu pai, ela perguntou da filha, né? Eu falei assim, estou cuidando bem da sua filha, da minha senhora. Ela falou, é mesmo? Eu falei, estou me esforçando. Aí, mandei fazer unha, cabelo, comprei um vestido novo, cuidando, estou investindo. Dá risada, Edielson. Investe na sua esposa, rapaz. Ó, o William mandou a esposa dele lá pro Ceará, lá para visitar a vovozinha lá de 100 anos. Fez 100 anos, né, avó, né? Isso é purificar o nosso coração, é tirar você do centro. Você não é o centro. É você cuidando de outras pessoas. Quer ver um conceito mundano que a gente acha que é normal? Que homem não pode ter afinidade com outro homem e não pode ter muito relacionamento. Não, homem é diferente. Aí vem o Timóteo outro dia e falou, pai, eu vi você dando um beijo. Achei que tão engraçado. Um beijo, falei, naqueles irmãos lá da igreja, nos homens lá, o Timóteo. E daí, Timóteo? Eu achei engraçado. Eu sei o que é o engraçado dele. É diferente, né? Sabe por quê? Não, eu já vi você beijando o seu irmão, o meu tio, o seu pai, o meu avô. Mas os irmãos da igreja, eu falei, então filho, os irmãos da igreja são os meus irmãos que o pai criou. E nós precisamos ter essa afinidade. Quando a gente tem afinidade, a gente pega o homem e dá um beijo. Ele falou assim, ô pai, e se alguém pensar que nós somos, não posso falar, né? Senão é processo. Que eles pensem o que eles quiserem, Timóteo. Nós somos de Deus e Jesus ensinou a gente a abraçar, beijar. O pai da parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, dá um beijo de reconciliação. E quando a gente está com saudade de alguém, a gente chega lá e dá um abraço e dá um beijo. Aí começou o culto, meu filho saiu daqui e foi lá dar um abraço no Sonor, de que ele é apaixonado pelo Sonor. Como a gente vai ensinar? O que a gente vai ensinar? Qual é o nosso conteúdo? Nosso conteúdo está na palavra. Então purifique o seu coração com os conceitos da palavra. Tire do seu coração e deixe o Espírito Santo remover as impurezas e os conceitos equivocados que você aprendeu no mundo, porque no reino de Deus é diferente. Aqui nada é nosso, aqui é de todo mundo. Amém? Aquele carro bacana seu lá, se eu precisar, é assim. E veja que Jesus está falando, é isso que vai atrair o mundo. Que o mundo precisa olhar para nós e falar assim, vejam como eles se amam, vejam como eles se cuidam, vejam como eles tratam bem os idosos, como eles honram uns aos outros. Não foi o que nós lemos aqui no início de Paulo escrevendo aos Romanos? Vejam como eles oram, como eles se preocupam com as pessoas. Eles querem saber o nome. Foi isso, Rafael, ontem? Ontem nós fizemos o aniversário da Poliane e do Timóteo. A gente foi lá no Parque Chico Mendes com as crianças comemorar. E tem um rapaz ali que fica cuidando dos carros. E o rapaz, Cezinha, falou assim para nós: arruma alguma coisa para eu comer, estou sem comer desde cedo. O rapaz que mora na rua colocou lá um coletinho, estava cuidando dos carros. Aí Luciano e eu demos um dinheiro para ele e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, a gente vai parar lá uma marmita e tal, um pedaço de bolo. Aí quando o Rafael foi entrar com o carro para pegar as coisas lá, o Rafael perguntou o nome dele. E o Rafael falou o nome dele para nós. E quando nós saímos da portaria, Luciano e eu, falamos o nome do rapaz. O rapaz olhou para nós assim e falou assim, só a polícia fala o meu nome. Vocês são diferentes. Falei, nós somos de Deus. E Jesus conhece o seu nome. Se entrega a Ele, rapaz. Porque veja que isso é a nossa forma de se relacionar com o mundo. Nós não estamos diante de um objeto, de um corpo. Nós estamos diante de uma alma. E aquela alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, isso é purificação. A gente tirar esses conceitos humanos e mundanos e nos debruçarmos daquilo que diz a palavra. Também o texto vai falar de consagração, é purificar para consagrar, para separar. E eu gostei muito dessa expressão quando Jesus fala, consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
A minha oração nessa manhã é que a sua vida, a minha vida, a sua família, a minha família e a nossa igreja seja consagrada na verdade. Que a gente caminhe somente na verdade. E que a gente fale, pregue e ensine a verdade, porque a verdade de Deus liberta. Por várias vezes ele fala assim: Pai Santo, Pai Santo. Ele fala da unidade perfeita. E nós só ficaremos unidos com Deus a partir dessa relação de santificação com o Senhor. Então, amados irmãos, santifique o seu coração na verdade de Deus. Expulse do seu coração tudo aquilo que não provém da verdade de Deus. Conceitos, valores, quer ver? Amigos tóxicos, relações familiares que não têm verdade, que não ensinam a verdade, pessoas que são mentirosas e a gente às vezes fica ouvindo, programas de TV, séries do Netflix, políticos, pastores do YouTube que querem views e não tem nenhuma preocupação com o rebanho, porque aonde você alimentar o seu coração é que vai nutrir a sua alma. E a minha oração é que a nossa igreja, a minha casa, a sua casa, as nossas famílias sejam completamente consagrados à verdade. E que lá na frente possamos colher bons frutos de consagrar a nossa vida à verdade de Deus.